Será que esse relógio está certo? Estamos iniciando mais uma live do Centro Espírita Joana d'Arc, hoje com Cristina, trazendo o tema a cólera. Logo mais, com a presença dela, iniciamos nossa conversa. Não esqueci nada. E alguém vai me anunciar. Tá gravando, tá ao vivo. Posso fazer isso. Já entramos. Qual relógio? Já entramos. Que horas são? 7h26. Esse aqui, então. Tô um pouco atrasada. Já estão te vendo. Olá, boa noite àqueles que já estão conectados. Estamos aguardando, né, o horário para podermos começar o nosso encontro de hoje. Pelo meu relógio são 7h28, não sei se está certo, acho que é isso mesmo, né? Vamos aguardar mais um pouco para respeitar o horário que foi combinado, né? Que bom. Já alguns de vocês aqui, Rosa, Miriam, boa noite, meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um tema assim que me interessa bastante, que tem assim chamado bastante a minha atenção. Deixa eu deixar aqui preparado. Pedro, você está acompanhando? Eu queria um feedback. Tá bom. Porque já abri, ela está na frente da tela. Tá, se alguma coisa não tiver certo, você me liga por esse telefone que eu te liguei agora, tá? Mas ela já está vendo com as pessoas que estão entrando, já está dando feedback. Oi? Você quer que mude a posição da tela e põe na vertical? Porque está na horizontal. Veja o que acontece. Aí ficou muito assim. E agora? Aí teria que abaixar mais, não sei se eu me afasto mais. Aí. Estamos aqui, pessoal, fazendo alguns ajustes a pedido dos nossos coordenadores lá da casa Joana d'Arc, tá? Então,
para melhorar a É, imagem. Ela não está te ouvindo. Eu que estou no telefone, tá? Então, o telefone pode ficar nessa posição. Tá, ok? Que bom, estamos vendo aqui um irmão de Brasília. Então tá, vamos começar, tá ok? Que coisa boa. Boa Se precisar, noite, me liga nesse Zelito. número que eu falei para você agora, Prazer em dela, tá? Beijo, tchau. contar com você nesse encontro. Muito obrigada. Oi, Dani. Você está aí também? Que bom. Oi, Emily, já chegou também. Boa noite. Acho que já estamos no nosso horário, podemos começar, não é? Então, meus irmãos, convido a todos para juntos orarmos, buscarmos inspiração e, de uma certa forma, pela oração, nos unirmos todos que aqui estamos participando de uma só corrente, de um círculo de luz, de um círculo de fraternidade, tá? Oi, Vânia, de Rondonópolis. Oi, Fernando, que saudade, amigo. É muito bom também, um prazer estar também com você. Então vamos lá, gente, vamos orar. Nesse momento agradecendo muito ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui nessa roda de amigos, ainda um pouco desacostumados com essa distância física, mas é impossível não sentir a simpatia, as vibrações carinhosas que emanam desses corações amigos. Pessoas que conheço de longa data, outros novos amigos, mas que clima agradável. Muito obrigada, Jesus, que o nosso encontro seja bastante proveitoso, que possamos fixar na nossa mente os ensinamentos da noite, lembrando sempre, Jesus, que eu, como a pessoa que vou falar, sou a mais necessitada de ouvir o que será dito. Haja vista que o meu ouvido é o mais próximo da boca que estará falando. Abençoa-nos, Senhor, abençoa nossos lares, abençoa a nossa querida casa, Joana d'Arc, que muito em breve possamos estar lá, nos confraternizando e sentindo as vibrações daquele ambiente muito especial. Proteja-nos nessa noite, Jesus. Proteja todos os trabalhadores e frequentadores do Centro Joana d'Arc, não apenas nós que aqui nos encontramos. Em seu nome, Mestre, pedimos então autorização à direção da casa para começarmos o nosso bate-papo dessa noite. Graças a Deus. Bom, minha gente, hoje, né, a nossa proposta é falar de um assunto que se refere, né, uma questão que assim, é muito comum no nosso dia a dia. Vamos falar de um problema que é muito, muito frequente nas nossas relações cotidianas, né? Estou me referindo à cólera. E esse caso é tão grave, meus amigos, que há uns poucos anos atrás, o Ministério Público do Brasil, a Associação do Ministério Público do Brasil, resolveu fazer uma pesquisa para identificar quais eram as causas dos homicídios cometidos no Brasil, porque estavam observando um aumento muito grande de assassinatos. Então, essa pesquisa foi realizada em 16 estados. Ao que me consta, não foi feito esse trabalho aqui em Mato Grosso, tá? E aí, o resultado surpreendeu, né, essa entidade que encomendou a pesquisa. Porque, no geral dos 16 estados, ficou provado que mais de 40% dos crimes cometidos naquele período ao qual se referia a pesquisa, não é, haviam sido cometidos por motivo fútil. Ou seja, o que eles consideram motivo fútil? Um desentendimento de trânsito,
uma briga entre vizinhos, uma confusão na família, coisas assim do nosso dia a dia, e que as pessoas, num momento assim de descontrole, acabavam matando outra ou outras, não é? Agora, nos estados onde foi feita a pesquisa, esse resultado variou de 25% a 80%. Em São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente, mais de 80% dos crimes eram motivados por razões fúteis, coisas assim insignificantes da maior trivialidade. Isso assim preocupou tanto esse setor da justiça brasileira que eles resolveram iniciar uma campanha. E foi muito bonita essa campanha. Infelizmente não passou aqui porque o nosso estado não foi contemplado, não é? Mas a campanha tinha como mote: conte até 10. A raiva passa, a vida fica, né? E eles convidaram para, como assim, garotos e garotas propagandas dessa campanha, lutadores famosos, como, por exemplo, o Anderson Silva. Então, aparecia esses lutadores, num primeiro momento, no ringue, né, exercendo as suas profissões. Depois eles saíam e diziam: briga só no ringue. Aqui fora, eu conto até 10. Porque a raiva passa e a vida fica, né? E foram feitos vídeos, panfletos, palestras em escolas, em entidades da sociedade civil. Foi uma coisa assim muito interessante. Mas o que a nós choca é esse alto índice de violência por bobagens literalmente. Mas está comprovado que é muito fácil as pessoas se desequilibrarem, perderem a paciência. Há pouco tempo atrás, eu assisti a uma reportagem na televisão que me chamou muita atenção. E assim, engraçado que nós, como espíritas, nós sempre analisamos os fatos à nossa frente dentro da ótica espírita, não é? Era uma reportagem numa cidade do Brasil, numa grande cidade. Não vamos, né, em respeito às pessoas envolvidas, não vamos citar o lugar, em que o prefeito daquela localidade estava inaugurando uma obra, qualquer coisa assim. Nisso, no meio lá da solenidade, uma pessoa abordou o prefeito, quis falar com ele. E o caso foi o seguinte: é que dias antes, esse prefeito havia baixado um decreto proibindo naquela cidade a colocação assim de, não são outdoors, cartazes assim, aqueles de madeira menores, né, aqueles painéis, eram painéis de madeira. Os outdoors ele autorizou, né, ia continuar como sempre, mas esses painéis de madeira ele achava que estava poluindo demais o visual da cidade e resolveu proibir. Vocês imaginem, gente, o desespero das pessoas que eram assim, microempresários, pequenos empreendedores, que eram os responsáveis para fabricar esse material, para fazer o projeto, o desenho, para imprimir, né, para fazer o arcabouço de madeira, para fixar esses painéis, né? Então, muitas pessoas, da noite para o dia, ficaram sem o seu ganha-pão. E eles estavam, então, reivindicando, já haviam ido até o gabinete do prefeito, estavam fazendo todo tipo de pressão, como era de direito deles. Mas o prefeito estava irredutível. Não, que não ia voltar atrás, que a proibição ia continuar. Um desses senhores, né, que era fabricante desses painéis, ficou tão desesperado que, nesse dia, ao saber que o prefeito ia àquele local para inaugurar a obra, ele foi lá, ele falou: eu vou abordar pessoalmente, já que ele não recebe a nossa comissão, eu vou falar com ele, sabe, em puro desespero de causa.
E aí, quando ele foi se dirigir ao prefeito, e ele estava acompanhado, toda a imprensa ali, né, e seus assessores, secretários, aquela entourage toda, ele ficou tão enraivecido, ele ficou tão nervoso de ter sido assim incomodado, e ele simplesmente perdeu as estribeiras. Gente, foi uma cena tão desagradável. E a imprensa que estava ali para outra coisa continuou gravando aquelas cenas e fotografando tudo, né? Ele começou a gritar com aquele senhor, uma pessoa até já idosa, né? De uma forma tão agressiva. Ele se encolerizou num tal nível. E a pessoa não se intimidou, ela continuou, e ele andando e a pessoa atrás, até que chegou um momento que ele partiu para cima do cidadão para agredi-lo. Aí a pessoa correu e ele correu atrás. Gente, olha o vexame, né, de um homem público, né, o primeiro mandatário daquele município, uma grande cidade brasileira, uma capital importante, se prestando a esse papel. Né? Vendo aquela cena, eu falei, meu Deus, ele se deixou levar pela cólera e ele está totalmente influenciado por entidades que naturalmente querem prejudicá-lo, porque ele fez um papel muito ridículo. Um homem na posição dele, né, se comportar daquela maneira com uma pessoa que estava desesperada, que dependia daquilo, né? Foi um ato assim de desumanidade. É claro que o prefeito tinha lá suas razões, não estamos discutindo isso, mas a cólera tomou conta dessa pessoa e ele se descontrolou e depois não tem como explicar isso, né? Os assessores tentando contê-lo e tal, e ele não conseguia se acalmar. Demorou muito para ele se acalmar. Foi uma cena muito deprimente, muito desagradável e que com certeza trouxe prejuízos para ele em termos da sua imagem como político, né? Isso a gente fica fácil de nós compreendermos, né? Mas vamos entender, em primeiro lugar, afinal, o que é isso, esse ataque, esse rompante, esse descontrole? Como é que nós poderíamos definir a cólera? Se formos lá no dicionário, nós vamos encontrar a definição de que a cólera é uma irritação violenta contra alguma coisa que nos contraria. E às vezes é uma coisa pequena, tá? Se pega a pessoa de mau jeito, não precisa ser algo grave. A pessoa, ela está invigilante, ela se irrita e reage violentamente. Também a cólera é traduzida como ira, força, fúria, qualquer tipo de violência, tá? Bom, isso nós vemos a toda hora, né? Claro que esse caso não chegou a um desfecho mais trágico, mas nós vimos como as estatísticas nos mostram que um acesso de cólera pode ter consequências fatais, não é, meus irmãos? Então é algo muito sério. Mas agora vamos ao que nos interessa. E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo? O que nos diz a respeito da cólera? Bem, se formos lá no capítulo Bem-aventurado os mansos e pacíficos, nós vamos encontrar o item 9, que é justamente sobre a cólera. E temos nesse item duas mensagens. Uma ditada por uma entidade que se identifica como espírito amigo e outra pelo espírito de Hahnemann, o grande criador da homeopatia, que foi também colaborador, né, da doutrina espírita, ele já no plano espiritual, tá? Bom, nessa mensagem, o espírito amigo nos diz que a origem da cólera é o orgulho. Aliás, nós já aprendemos, né, em outros lugares da doutrina, em outros trechos da codificação, que o orgulho e o egoísmo são a gênese de todos os males da humanidade, tá?
Então, é claro que a cólera é aquela reação de, se você se sente irritado, é porque, de alguma forma, né, a sua personalidade, o autoconceito que você tem de si mesmo foi afetado, alguém ousou contrariá-lo, ousou aborrecê-lo, né? Então, esse excesso de autoconsideração, né, de se achar assim muito importante, melhor ou diferente do que os outros, nos autoriza a reagir violentamente contra atitudes de outras pessoas que nos aborreçam. E aí a pessoa perde a calma, tá? Nessa mensagem, esse espírito amigo, ele vai também, além de explicar a origem da cólera, nos alertar para os prejuízos. Minha gente, e olha, tomar consciência do quanto a cólera atrapalha a nossa vida, do quanto ela nos traz malefícios, é o maior estímulo que nós podemos ter para tentar dominar esse gênio nosso, esses impulsos que temos. E qual de nós poderá dizer em sã consciência que nunca se encolerizou, que nunca perdeu a paciência e fez coisas, disse coisas que depois se arrependeu, das quais depois se arrependeu, não é? Não dá. A gente sabe que, dependendo do nosso estado, nós podemos sim vacilar e cometermos assim grosserias, falarmos coisas, fazermos coisas horríveis. Mas vale a pena nós nos disciplinarmos e trabalharmos para dominar a cólera. Até porque, vejam, esse problema, esse vício que nós temos, ele está em que capítulo? No Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós sabemos muito bem que serão esses, os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. O que Jesus estava dizendo quando ele pronunciou essa frase tão conhecida? É que ele já estava anunciando que ia chegar um momento em que a terra, né, ia se transformar num mundo melhor, onde ia imperar o reino de Deus. E esse tempo está chegando. Nós estamos aguardando essa transformação na terra. E estamos devidamente alertados de que na próxima encarnação só voltaremos para a Terra, né, quando ela já estiver nessa situação melhor, se formos mansos e pacíficos. Porque não mais reencarnarão aqui espíritos violentos. Isso está mais do que divulgado. Então, minha gente, olha, está mais do que em tempo. Se nós temos tendência a ficarmos irados, a nos encolerizarmos, vamos começar desde já a dominar esses impulsos. E, para nos ajudar, vamos analisar os prejuízos, assim, para nos estimular a essa mudança, né? A não sermos assim tão bravinhos, tão encrenqueiros, não é verdade? Porque, olha, é muito interessante, meus irmãos. Sempre ouvi falar, desde criança eu ouvi as pessoas falarem: ah, fulano tem um gênio forte, ele tem um temperamento forte, ele não leva desaforo para casa, com ele é pão, pão, queijo, queijo. Ou então a própria pessoa falava: ah, comigo é assim. Escreveu, não leu, pau comeu. E as pessoas falam isso assim com muito orgulho, né? Como se elas fossem fortes. E as pessoas que são mansas são vistas por muita gente como pusilânimes, covardes, sangue de barata. Não é verdade? É isso. Isso assim é uma mentalidade antiga. Mas não é verdade. É exatamente o contrário. O nervosinho, o colérico, esse tal do pavio curto, na realidade ele é fraco. Ele é emocionalmente imaturo, porque ele não tem controle sobre si mesmo, né? Quando vê, ele já se desequilibrou, já subiu nas tamancas, já rodou a baiana, já foi desagradável, já criou o maior mal-estar. Eu conheço várias pessoas assim, né?
A gente convive com isso. E, de repente, também nós já demos, né, como diz a garotada, já cometemos esse bafão em algum momento, né? Já perdemos as estribeiras, como se fala no popular, tá? Mas vamos lá aos prejuízos. Primeira coisa, gente, que o Espírito nos adverte nessa mensagem: a cólera nos torna ridículos. Pois é, a gente acha, não, o colérico, esse tal valentão ou valentona, né, que se acha, ele se sente assim uma pessoa muito poderosa, muito forte, né, que não tem medo de nada. Ele não percebe que nos seus acessos de cólera ele está sendo ridículo. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles tem uma pequena mensagem, assim, uma verdadeira pérola, em que ela fala assim: se no momento em que estamos tendo um acesso de cólera, se nós colocassem um espelho na nossa frente, ou se, como hoje é comum, né? Ela não falou isso do celular, mas hoje está todo mundo com o celular na mão, alguém, de repente, pode gravar o nosso acesso. E se nós depois formos assistir a esta cena, nós vamos ficar com vergonha. Porque nós nos transfiguramos, diz a Joana, nós ficamos assim, tão transtornados, irreconhecíveis, num papel deplorável. É realmente ridículo. Aí, lendo isso, né, que Joana de Ângeles fala, eu me lembrei de uma história que li há muitos anos atrás, naquele livro E para o Resto da Vida, do Wallace Leal Rodrigues, publicado pela editora O Clarim. Esse livro é uma graça, é muito bonito esse livro. São várias histórias de adultos contando aprendizagens que eles tiveram na infância. E foram ensinamentos tão importantes que um pai, uma mãe, uma avó ou um professor, alguém, né, na sua vida lhes deu, que eles nunca mais esqueceram. Eles levaram esse ensinamento para o resto da vida. Por isso que o livro se chama E para o Resto da Vida. São histórias de crianças sobre ensinamentos que ficaram para toda a vida. Então, uma dessas histórias, está aqui, Pedro está até me trazendo o livro. Esse é edição velha, agora tem até uma nova edição com uma capa diferente. Mas é lindo esse livro, E para o Resto da Vida. São histórias boas para a gente ler no culto do Evangelho, para ler para as crianças, e até são úteis para nós também. E uma dessas histórias é um rapaz dizendo que ele era muito colérico. E ele e o irmão viviam as turras. Eram dois meninos, pouca diferença de idade, eles brigavam muito. Por qualquer coisa, eles estavam se pegando, gritando. Os dois eram assim, bravinhos, né? E o pai foi observando aquilo, foi se incomodando. Aí um dia o pai resolveu, vou dar uma lição nesses meninos. O pai assistiu, viu que os dois estavam brigando, deixou, aí foi lá. Bom, agora vocês venham aqui. Vocês vão limpar aquela janela lá. Não é bem janela, sabe assim, essas portas que são envidraçadas, né? Que é uma porta enorme inteira, toda de vidro, dando sempre para uma varanda, para um jardim, né? Olha, vocês vão limpar a vidraça da sala que dá para o jardim. Aí deu um pano para cada um, deu lá um preparado para eles passarem no vidro. Só que vocês vão limpar um de um lado, outro do outro. E vão limpar do mesmo pedaço. Vocês vão começar aqui. Então, enquanto um está limpando aqui, o outro está na frente limpando o mesmo pedaço. Aí, quando vocês terminarem, vocês vão passando para os outros pedaços da vidraça, tá? Na hora de limpar embaixo, os dois abaixo, aí começar. Os dois com a cara amarrada, né, com ódio um do outro, graças a Deus separados pelo vidro. Mas o que aconteceu? Depois de um certo tempo, eles foram obrigados a se olharem, um olhar para a cara do outro. E com a cara amarrada, eles começaram a rir,
porque vocês conhecem aquela brincadeira do sério, que tem que ficar olhando sério, não pode rir, né? Como é difícil segurar o riso, pois foi isso que aconteceu. Aí, em pouco tempo, os dois estavam às gargalhadas e vendo o quanto aquela cara feia, aquela carranca, não adiantava nada, era uma coisa muito boba. E aí, no final, ele disse que aquele ensinamento ficou para o resto da vida dele. Que ele, quando na sua vida adulta, por aquele seu temperamento esquentado, vinha a ele o impulso para ser colérico, ele se lembrava da cara do irmão, do outro lado da vidraça, e ele então se segurava, né, para não cair naquele ridículo, não é verdade? Eu achei assim muito interessante. Então, minha gente, pelo pouco de autoestima que nós possamos ter, vamos evitar de ter ataques de cólera, de brigar, de falar alto, porque depois nós vamos ficar com vergonha, não é? A gente vai se sentir constrangido de não ter tido autocontrole. Com certeza nós vamos nos arrepender. Bom, mas um outro prejuízo, minha gente, uma outra consequência danosa das reações coléricas. Nós tornamos os outros infelizes. Nós nos tornamos ridículos e com isso nos sentimos mal, mas nós tornamos as pessoas que vivem ao nosso lado muito infelizes. É comum a pessoa que é estourada, ela estoura, ela grita, ela faz aquela confusão, aí daqui a pouco passa, ela está ótima. Parece que nada aconteceu, mas as pessoas ao redor, sejam a esposa, os filhos, empregados, pessoas da convivência, que receberam, né, aqueles petardos de raiva, aquela gritaria, ofensas, essas pessoas vão demorar um pouco mais de tempo para se estabilizarem, para se acalmarem, se asserenarem e serem capazes de perdoar o encrenqueiro, o colérico, a pessoa descompensada, não é? Então é dificílimo viver com uma pessoa colérica, que às vezes está tudo bem, de repente ela estoura e ela não importa se está na frente de visita, se está na frente de outras pessoas. Quando ela estoura, explode, tem que falar, e fala, né? Mesmo que depois vá se arrepender. Então, é dificílimo viver com pessoas assim. E realmente a convivência, às vezes, tem até consequências ainda que perduram, que machucam muito. Neio Lúcio, no livro Ideias e Ilustrações, ele faz um relato intitulado O Grito de Cólera, que ele vai mostrar o desenrolar, né, de fatos que se sucederam a um acesso de cólera. Então, era numa família, o filho mais jovem, um rapaz, chegou em casa, quis trocar de roupa, e aí foi pegar a camisa que ele queria vestir, e a camisa não estava bem passada do jeito que ele queria. Mas aquilo ele ficou furioso, reclamou com a mãe, fez o maior escândalo, né? Ele foi tão grosseiro com a mãe, mas tão grosseiro, que a mãe que estava lá preparando o almoço se desequilibrou, passou mal. Ela sofria do coração, foi chorando para o quarto. As irmãs foram correndo para cuidar da mãe. A mãe passando mal, elas correndo para lá. Com isso, gente, o que aconteceu? O almoço atrasou. O pai chegou, encontrou aquela confusão, almoçaram às pressas, voltou para o trabalho, chegou atrasado, levou o maior pito, foi advertido pelo seu chefe. Um homem já de idade, né, uma pessoa responsável, que lutava tanto para sustentar aquela família, ser advertido como um moleque. Então ele ficou tão humilhado, tão constrangido. Mas a coisa não parou aí. Porque no dia seguinte a mãe piorou. A pressão subiu, descompensou, foi para alto, foi para baixo, aquela coisa. Tiveram que ir ao médico,
foi consultas, remédios, uma despesa que não estava naquela programação de uma família que vivia assim com recursos limitados. E aí, para que a família se reequilibrasse, foram necessários 6 meses para que eles voltassem ao normal, conseguissem pagar a internação, consultas, tudo aquilo. A gente sabe, né? Se não tem um plano de saúde, qualquer tratamento médico fica bastante oneroso, né? Então, um grito de cólera perturbou a vida de uma família durante 6 meses, né? Então, é o prejuízo para as outras pessoas, tá? Terceiro ponto, minha gente, terceiro prejuízo, terceira consequência desastrosa da cólera. A cólera faz mal à saúde. Está mais do que comprovado. Sobretudo, aquelas doenças que são psicossomáticas, né? Certos sistemas do nosso organismo que se ressentem do nosso humor. Então, a pessoa colérica, ela sobrecarrega muito o seu coração, a sua digestão. E vocês podem perguntar, né? Os médicos, quando a gente consulta, eles falam, olha, não se aborreça. A primeira coisa que eles recomendam é o autocontrole que a gente precisa ter para não estressar o nosso corpo. E a pessoa colérica, ela se estressa, e ao se estressar, ela estressa o seu corpo. Ela não estressa só a família, os amigos, não. Ela se estressa e castiga o seu corpo. E mais um ponto, como se não bastasse, né? Ela nos torna ridículos, ela torna aqueles que convivem conosco infelizes, ela faz mal à nossa saúde, pode levar até a morte. Mais um quarto, é uma porta aberta para obsessão. Então, há momentos em que você está meio vigilante e se já tem aquela tendência a se alterar, mas isso é uma beleza para os obsessores. Basta eles darem um ligeiro empurrãozinho, pronto. Já pegou fogo, o sangue já subiu a cabeça e nós já arrumamos uma confusão, tá? Então, às vezes, a iniciativa foi da própria pessoa, mas ao se encolerizar, na mesma hora ela atrai obsessores. Outras vezes ela está assim, mais ou menos equilibrada, mas como ela tem a tendência, é fácil para os obsessores criarem situações que eles sabem que vão irritar aquela pessoa e vão levá-la ao desequilíbrio, tá? Então, há que se ter muita calma nessa hora, tá? Bom, agora, meus irmãos, que já falamos dos prejuízos da cólera e que, no meu entendimento, para mim é um estímulo para controlar, não é? Esse impulso que às vezes a gente tem de fazer justiça, né? Porque quando a gente tem razão, a gente quer, né, apresentar ou defender os nossos pontos de vista. Tudo justo, mas há casos e casos, não é verdade? Como disse o Emmanuel para o Chico, quando ele foi agredido, certa vez, foi esbofeteado por uma pessoa, e essa pessoa, porque essa pessoa estava atrás dele e ele não o encontrava, quando encontrou, ela estava nervosa, esbofeteou o Chico e disse, agora você vai me dar um passe. E ele falou, não tem condições de dar passe nessa criatura, ele estava com raiva dela. Eu acho que a vontade dele era voar no pescoço dela, eu não sei. Se eu levasse um tapa, a pessoa me dissesse, agora me dá um passe, gente, olha, é difícil, vamos e venhamos, né? E aí, ela ali na frente, sentada, esperando que o Chico desse o passe, e ele pensando consigo mesmo, não tem condições, gente, eu tô com raiva dessa mulher, não tem condições. Aí apareceu o Emmanuel na frente dele. E aí, Chico, não vai dar o passe? Ele falou, meu irmão, não tem condição. Você não viu essa mulher? Ela me esbofeteou. Você não acha que eu tenho toda a razão de não querer dar o passe nela? Aí o Emmanuel falou, você tem toda a razão, meu filho, mas ela tem a necessidade, né? É aí, né, nessa história, né, gente? Então, na hora de nós brigarmos, criarmos o maior caso, vamos lembrar que aquela pessoa que está nos agredindo, que está nos ofendendo, é uma pessoa necessitada, né? Certa vez, uma companheira lá do centro, ela é uma pessoa maravilhosa,
E ela, inclusive, é dirigente de reunião mediúnica, ela é dialogadora, né? Uma pessoa assim, experiente, estudiosa. E um dia uma pessoa, mas a ofendeu tanto, e lá na porta do centro começou a gritar, foi um bafafá. Aí, sabe, a pessoa começou a se sentir incomodada, já estava com a resposta na ponta da língua para colocar aquela pessoa no seu devido lugar. Aí ela lembrou, ela falou, puxa vida, lá na reunião mediúnica, né, os obsessores chegam, eles nos ofendem, eles falam coisas horríveis, não é? Eles são agressivos e nós os atendemos com toda a paciência do mundo. É a mesma coisa, não é um irmão? Só que esse está desencarnado. Então, ela lembrou da mesma forma que eu trato, converso no mesmo tom de respeito, de compaixão, com que eu converso com os espíritos sofredores que se comunicam e que muitas das vezes são muito violentos, eu tenho que conversar com essa pessoa, porque ela também está necessitada. Eu achei esse ensinamento assim, a coisa mais linda que essa amiga, né, companheira lá do centro me deu. Achei maravilhoso, né? Bom, então vamos considerar agora mais alguns pontos, algumas coisas que a gente precisa lembrar com relação à cólera. A verdade, gente, segundo o espírito amigo que editou essa mensagem que está lá no Evangelho, o item 9, a cólera não exclui outras qualidades do coração. Vocês já repararam? Eu conheço pessoas assim, que são bravas, coléricas, o tal do pavio curto, gênio forte. Vocês já repararam como essas pessoas têm um coração de ouro? É interessante, né? E elas têm muitas outras qualidades. É o que o Espírito diz. Então, vocês vão me permitir, já estamos já, né, nos encaminhando para o encerramento da nossa conversa de hoje, mas vão me permitir ler esse pequeno parágrafo com o qual esse Espírito encerra a sua fala aqui. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Então são pessoas boas que por esse descontrole elas afastam os outros, né? Porque não é todo mundo que tem essa compreensão, que vai ficar tolerando o tempo todo, né, as bravatas, os ataques de cólera, tá? Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã, tá? Então, tudo isso que esse espírito falou é um convite a que nós dominemos a cólera, tá? E nós espíritas temos esse dever moral de nos controlarmos, porque a cólera é contrária à humildade e à caridade. A humildade que a gente já viu que ela se origina do nosso orgulho, não é? E a caridade porque nós tornamos os outros infelizes, como os espíritos acabaram de nos ensinar, tá? E, por fim, gente, uma coisa que a gente tem que levar em conta é que a cólera, ela é altamente contagiosa. Os espíritos se referem a ela como um vírus mortífero, como um petardo que sai contaminando tudo, como demência temporária. É muito forte, né? E gente, a pessoa sai, ela fica fora de si. Por isso é que ela se torna ridícula, porque ela perde noção de tudo, não é? Então, e ela passa, porque da mesma forma que o bem é contagiante, o mal, no caso, o mal da cólera, é contagioso. Uma atitude de cólera, ela vai desencadeando azedume, vai levando esse azedume adiante, tá?
Como vencer a cólera? É a pergunta final que nós nos fazemos. Só tem 2 jeitos: oração e vigilância. Orai e vigiai para não cair em tentação. Sim, porque os acessos de cólera, esse orgulho, fruto do nosso orgulho, é uma coisa muito antiga dentro de nós. Então, para não cair nessa tentação, nos escorregarmos, né, nessa história de perdermos as estribeiras, nos descontrolarmos a qualquer contrariedade, é oração e vigilância. Tá? Um trabalho interno de autocontrole. Tá? E para eliminar é pagar o mal com o bem. A pessoa nos agride, se nós tratarmos bem, se nós não revidarmos na mesma moeda, nós vamos parar por ali. Tá? Você vai neutralizar a cólera. Agora, se você emendar, é aquilo que vai acontecer. Nós podemos estar sujeitos a até uma tragédia. Porque aí junta a fome com a vontade de comer. Com um monte de obsessor que sempre aparece nesses momentos, incitando ainda mais os ânimos, tá? Então, combater a cólera, vencer a cólera, oração, vigilância e retribuir o mal com o bem. Isso funciona. Jesus é que falou, gente, não sou eu, não estou dando receita nenhuma. E isso aí já é antigo, foi o que ele disse. E para encerrar, e como exemplificando isso que eu acabei de falar, né, traduzindo o que está no capítulo citado, eu gostaria de lhes narrar uma outra história do Neo Lúcio, também um fato verídico que ele nos traz, intitulado, esse muito conhecido, talvez alguns de vocês já tenham até lido ou ouvido esse conto, intitula-se A Arma Infalível. Começou assim: numa oficina, um funcionário foi demitido. Ele ficou tão revoltado, mas tão revoltado, que ao chegar em casa, a reação dele foi se sentar e escrever uma carta mal criada para o chefe da oficina, que foi quem o demitira, falando assim as maiores barbaridades, colocou ali todo o seu ódio, né, toda a sua revolta, e ofendeu o quanto pôde o destinatário da sua carta. No dia seguinte, quando o chefe da oficina leu aquela carta, gente, aquele veneno que estava ali, que foi mandado para ele absorveu na hora. Sabe a tal setinha envenenada? Veio na carta. E ele acolheu aquilo na hora. Mas azedou, ficou mal, ficou assim, se sentindo muito, muito indignado com aquilo. Passado um pouquinho, ele lá fazendo o seu trabalho, vistoriando, por causa de uma coisa, uma ferramenta que não estava bem limpa, não estava no lugar, qualquer problema desse tipo, ele chamou a atenção de um outro funcionário. Mas foi de uma rudeza, assim, porque ele estava até que envenenado, né? Mal-humorado, zangado. Então, aquele veneno ele jogou no outro. Já passou para outra pessoa. Este que foi criticado achou que era uma coisa injusta, uma coisa tão boba, ele ter sido chamado a atenção ali na frente dos colegas, daquele jeito, como se tivesse cometido uma falha gravíssima. Mas ficou muito, muito zangado. Mas não revidou porque ele pensou, bom, se eu revidar, vai sobrar para mim, né? Eu preciso desse emprego. Mas no íntimo a vontade dele era partir para o ataque, agredir fisicamente o chefe da oficina. Aí chegou a hora do almoço, foi para casa, mas olha, mal, revoltado, agasalhou dentro de si veneno, né? O veneninho da cólera. Chegou em casa,
Ele quis trocar de roupa e pediu à mulher, mulher, cadê aquela camisa assim? Não tinha sido lavada. Ah, não, não foi a camisa foi do jeito, desculpe, confundi as bolas. Ele foi, pediu um outro sapato, trocar o sapato, que ele tinha deixado o sapato que ele queria usar, mas pediu para engraxar. Quando ele olhou, estava mal engraxado, estava horrível o sapato. Mas ele criou um caso, gente. Mas ele soltou os cachorros em cima da mulher, como se diz, né? Mas brigou, que a mulher era uma péssima dona de casa, uma incompetente, uma relapsa. Como é que ela não fiscalizava aquilo? A mulher acolheu a seta envenenada, toda aquela mágoa, aquele ódio. Quem que tinha engraxado? A empregada. Estava lá lavando a louça na cozinha, ela foi lá, chamou a atenção rudemente da moça. Mas falou, mas olha, porque ela, o marido brigou com ela e ela, a culpa era da empregada. Então ela foi lá, jogou todo aquele ressentimento, toda a sua raiva em cima da moça. A mocinha ficou furiosa, porque ela achou que não estava certo ser chamada a atenção por aquilo, né? E ela estava lavando os pratos, a vontade dela era pegar os pratos, quebrar todos, de preferência jogar na patroa. Mas se ela quebrasse os pratos, teria que pagar por eles, né? Então ela ficou quieta, aguentou quieta, mas com muita raiva, com muita raiva. Daqui a pouco ela ainda estava na cozinha, o pobre do cachorro entrou ali, passou por ela, ela descarregou no cachorro, deu um chute no cachorro que nem havia esbarrado nela, não fez nada nela. Mas ela precisava descarregar aquela raiva. E ela descarregou em cima do cachorro, porque esse, coitado, não tinha como reclamar, né? O bichinho saiu ganindo portão afora. No meio da rua, ele atacou a primeira pessoa que ele encontrou. Vinha vindo uma senhora, ele foi lá e mordeu a coxa da mulher. A mulher ficou enfurecida. Saiu gritando aos berros, entrou na primeira farmácia toda ensanguentada para ser atendida. Aí lá veio um rapaz, um farmacêutico, um atendente que trabalhava lá na farmácia, né? Era o balconista, aliás, e foi tentar limpar, fazer um curativo e tal. Mas ela estava tão nervosa e disse que estava doendo, que ele estava fazendo direito, meteu a mão no rosto do rapaz. Olha o descontrole, que culpa que o rapaz tinha. Por ele revidava. Onde já se viu uma cliente da farmácia, uma pessoa chega ali bater nele, ele ajudando, fazendo curativo, gente. Uma coisa assim inacreditável. Ele engoliu em seco, mas com muita raiva. Mas com muita, muita raiva. Saiu dali e foi para casa. Quando chegou em casa, encontrou a mãe que estava lá preparando, né, a comida para os dois, o jantar deles. Olha, aí foi coitada da mãe. Ele descarregou na mãe o veneno, né, que ele estava carregando. Que ele não aguentava mais aquela vida, trabalhava que nem um condenado, ganhava pouco, ainda tinha que aguentar, né, aguentar desaforo de cliente, que a mãe dele que era culpada, que por causa dela ele tinha que trabalhar. Olha, o que a mãe dele tinha a ver com isso? Mas ele tinha que descarregar nela, era a única pessoa que estava ali. Mas aí aconteceu o inesperado. A mãe dele, que era uma pessoa muito sábia, muito amorosa, espírita praticante, ela compreendeu o estado dele, falou, meu filho, venha cá, é verdade, você tem toda a razão, eu sei o quanto você trabalha, eu sei, meu filho, que você se dedica tanto, que você ganha pouco, mas fique tranquilo, essas coisas acontecem. E ela foi conversando com ele, mas com tanto carinho na voz, né, com tanta amorosidade,
que ele foi se acalmando. Vinha, olha, eu fiz um jantar tão gostoso para você. Vamos fazer antes uma prece, depois vamos jantar juntos, você vai descansar, não liga. E foi tentando justificar tudo aquilo que tinha acontecido. Aí ele foi indo, se acalmou, ficou bem. Os dois fizeram oração, jantaram e terminaram a noite de uma forma muito agradável. Então o espírito, né, o Lúcio, que foi acompanhando a trajetória, né, dessa seta venenosa de ira, que foi passando de pessoa a pessoa, chegou no cachorro e foi, né, e daí foi toda aquela história, né? Ele disse, pois é, finalmente alguém usou a arma infalível contra a cólera, que é o amor, né? Porque se aquela mãe reagisse, a coisa não parava, não é verdade? Era um círculo vicioso que ia se prolongando, né? Como dizem os espíritos no Evangelho, a própria guerra começa de reações de cólera, não é? Isso acontece entre pessoas, entre nações. Então, a receita é essa, né, meus irmãos? Está aí no Evangelho. Oração, vigilância e sustar a corrente da cólera com amor, com paciência, com compreensão, não entrando na mesma faixa vibratória, tá? Se estamos recebendo uma onda de cólera, vamos mudar a nossa faixa para que esta cólera, esse veneno não nos atinja, tá? É isso aí, minha gente. Muito obrigada pela paciência de vocês. Era sobre isso que nós queríamos conversar hoje. Muito obrigada. Foi bom estar com vocês. Ver os comentários. Obrigada, né? Que saudade de todos. E convido a todos, então, para juntos unirmos os nossos pensamentos, pedindo principalmente a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, que nos ajudem nessa caminhada de autoaperfeiçoamento, nessa caminhada em busca da nossa paz, da nossa felicidade. Para isso, vamos precisar dominar a nossa cólera, os nossos impulsos, lembrando que a fonte disso tudo está no nosso orgulho. E é buscando então a humildade e a caridade que nós vamos nos aproximar cada vez do modelo de Jesus, do seu paradigma de amor ao próximo, que é, sem dúvida nenhuma, Jesus. Nós sabemos o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor. Abençoa todos que estavam aqui participando, abençoa os seus lares, abençoa o meu lar e abençoa o Centro Espírita Joana d'Arc. Muito obrigada, amigos. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau.